porque Jesus é maravilhoso. E eu gostaria de deixar um versículo para a meditação dos irmãos, e se vocês quiserem acompanharem, se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, glória a Jesus, e o versículo 15. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1, o versículo 15 e o 16, que diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho homem, matai-o, mas se for filha, que viva. Meu Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Aí o 18 vai dizer: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Aí elas responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Amém? Amém. Eu acho que ainda ninguém entendeu essa passagem. Entendi, Jesus! Irmãos, a Bíblia conta a história dessas parteiras, de duas parteiras. Naquela época não tinha ultrassom, naquela época não tinha obstetra, naquela época não tinha médico, naquela época não tinha enfermeira, não. Eram as parteiras. E eu não sou do tempo das parteiras, mas tem pessoas aqui com mais idade do que eu e entendem que quando as parteiras diziam: vai nascer tal hora, vai nascer tal hora. E o faraó disse: olha, quando vocês chegarem lá na casa do povo de Israel, se for homem, pode matar. Mas se for mulher, vocês podem deixar viver. Porque vocês sabem que o homem na época era valioso, era valoroso para o povo de Deus. E daí as hebreias, a Bíblia diz que as parteiras, elas temeram a Deus. E tem momento na vida e não obedeceu ao rei. E não obedeceu à autoridade. Mas Jesus disse que Paulo falou que nós precisamos obedecer às autoridades. Mas por que as parteiras desobedeceram? Porque algumas vezes se faz necessário desobedecer às autoridades para ouvir a Deus. E as parteiras temeram a Deus e desobedeceram a Faraó. E para que Faraó não viesse despejá-las, não viesse desempregá-las, elas tiveram que inventar uma mentira. E elas disseram: olha, rei, quando chegamos lá, a gente disse que vai nascer de noite. Quando a gente chega lá, elas são tão fortes que já tem dado a luz. O povo de Deus é um povo forte, irmão. Luiz disse que nós somos a videira. A outra irmã disse que a gente precisa firmar nossa casa na rocha. E a gente só firma e a videira só cresce se for Jesus que estiver ali nos ajudando. Mas o que eu aprendo com essa palavra é que as parteiras receberam ordem para matar, mas elas temeram. Sabe por que elas temeram? Porque elas entenderam que por mais que a profissão delas fosse para matar, Jesus estava usando elas para darem a vida. Nessa noite, saia daqui você ciente de que você nasceu para levar vida, de que você nasceu para trazer coisas boas, que você nasceu para que outras pessoas pudessem viver também. Aquelas mulheres não nasceram, a profissão dela é de levar a morte naquele momento, porque Faraó disse: se for homem, mata, se for mulher, pode deixar viver. Mas elas temeram ao Senhor. Seja alguém que profetiza a vida, que leva a vida para outras pessoas. Aquelas mulheres iriam ali matar aqueles meninos. E sabe como era que elas iriam matar? Colocando ferro quente na moleira da criança. Só que elas temeram a Jesus. E você precisa temer a Jesus nessa noite e levar vida. Porque tem tanta gente para nos matar. Matar com calúnia, matar com palavra, matar com mentira. Mas as parteiras que estavam no caminho para levar a morte, elas levaram vida. Se alguém lhe pagou, se alguém disse: olha, eu vou dar isso em
que ela não vai conseguir, saia daqui nessa noite temendo a Deus, levando vida para as pessoas que estão dentro da sua casa. Não permita matar. Não mate com palavras, com pensamento. Às vezes a gente nem veio para o culto porque está na quarentena. Ou nem viemos para o culto porque estamos trabalhando. Nem viemos para o culto porque estamos doentes. Mas quando chega na igreja, a gente já passou tanto tempo sem vir que as pessoas dizem: ó, estava ali pecando. Só o pensamento, irmão, mata o irmão. Então, seja como as parteiras, tema a Deus. E o que eu acho mais bonito é que ela inventou uma mentira que deu certo e que Deus não ama mentira, mas ele teve que concordar. Porque ela disse: as mulheres são tão fortes, rei. O povo de Deus, essas mulheres são tão diferentes das egípcias que com o parto está morrendo, com uma dorzinha, com o enjoo está morrendo, que quando a gente chega lá já tem nascido, nem precisa de parteira. Que coisa linda, irmão. E olha o que elas disseram. A gente disse que vai nascer de manhã, quando a gente chega lá, ela já tem nascido. A criança já tem nascido. É porque elas esqueceram do que está escrito em Daniel, que Deus muda o tempo e as estações. Às vezes as pessoas dizem: olha, para acontecer dessa forma, tal hora, e acontece bem antes, acontece no tempo de Deus, porque Jesus faz essas coisas. Então saia daqui nessa noite levando vida para alguém. Vida. Você nasceu, você foi chamado para levar vida, para profetizar vida. Vida. Ezequiel nasceu para levar vida. Ele chegou aonde? No vale de ossos secos, irmã Cristiane, que não, o exército, um vale de ossos secos. Mas ele profetizou vida. E nesse vale, ou você é osso, ou você é profeta. Você quer ser osso, ou você quer ser o próprio profeta. Tem hora que eu sou osso, por misericórdia. Tem horas, tem momentos que somos osso, é verdade. Mas Jesus está aqui para profetizar vida. Então não permita que da sua boca saia a morte, mas que saia a vida, como aquelas parteiras. Elas temeram a Deus. Profetize vida, profetize coisas boas, profetize vitória. E essa semana eu publiquei nos meus status de uma menina que